agronegócio, turismo, construção civil, tecnologia e inovação e comércio exterior, tudo num só lugar. Começa agora o Fórum Cast Empresarial. Olá, tudo bem com você que começa a nos acompanhar a partir de agora pelo nosso canal no YouTube? Eu sou o Thiago Martinello e estou aqui para fazer mais uma entrevista. Esse é o 5º episódio do Fórum Cast Empresarial. Esse que é o podcast do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Acre. Eu sei que certamente teremos mais um episódio com muitos debates, muitas pautas, bem informativo aí para você. Conteúdos bacanas é aqui no Fórum Cast Empresarial. É isso mesmo, Thiago. Eu sou Brena Manso, também faço parte aqui dessa mesa de debates do seu Fórum Cast Empresarial e eu te convido agora a já se inscrever no nosso canal do YouTube, faz isso agora, hein? E também a seguir as nossas redes sociais, o endereço aparece aqui na sua tela e temos também o nosso site, hein, Thiago? É isso aí, é o forumdoacre.org.br. Vale muito a pena aí acompanhar mais informações do Fórum Empresarial do Acre. É isso mesmo, e nós chegamos ao 5º episódio do Fórum Cast Empresarial e vamos debater hoje muita coisa interessante. Eu vou falar até sobre o nosso convidado agora. O convidado de hoje é o Assuero Veronês, ele que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, a FAEAC, e é com ele que a gente vai conversar agora. Olá, Assuero, seja bem-vindo ao Fórum Cast Empresarial. Muito obrigado, é uma oportunidade e uma alegria participar do Fórum Cast Empresarial, trazendo temas para discussão, né? Temas que sempre são importantes nesse momento que a gente vive na Amazônia, especialmente no Acre. É isso aí, eu acho que um grande tema que a gente já vai começar abrindo aqui a nossa entrevista é sobre a Expo Acre 2023. Esse aí que é um grande evento, acho que se não o maior do calendário acreano, né? E é uma feira bem representativa porque justamente ela tem o agronegócio como seu carro-chefe. A gente quer começar então te perguntando, Assuero, qual que é a expectativa do setor para a edição desse ano da Expo Acre? Expo Acre sempre é uma expectativa grande, positiva, né? Todos esperam a ocorrência da Expo Acre, né? O momento da Expo Acre. É um grande evento. Porque, na verdade, a Expo Acre ela congrega uma parte de entretenimento muito importante, né? Que a população participa e também tem um negócio, uma oportunidade de negócios, né? Nos últimos anos, tem surgido no Brasil, com o crescimento do agronegócio de modo geral, tem surgido muitas feiras destinadas especificamente para negócios. Então são feiras que cresceram muito, tem uma grande movimentação financeira, etc. Mas elas só funcionam durante o dia, não tem show, não tem nada, né? Não tem nem restaurantes. Esse é um modelo que está acontecendo no Brasil. Mas aqui, no Acre especificamente, a gente ainda vive esse momento das feiras mistas, né, de negócio e de festa, né? E que festa que é a Expo Acre, né? Então, isso vai continuar, porque na verdade a nossa economia é muito pequena ainda para merecer ou para ter oportunidade de ter apenas uma feira de negócios. Então, por isso que juntar as duas coisas acaba trazendo movimentação e atende a todos os objetivos. E é bem legal porque você já acompanha várias edições da feira, né? Você já viu ela lá atrás, vê como ela hoje ela vem crescendo, né? Isso é bem bacana. Muitos, sem dúvida nenhuma, já assisti a Expo Acre muito diferente, muito mais acanhada do que a gente tem hoje, né? Hoje é um investimento grande, tanto do governo como os empresários, né? O Sebrae faz um aporte bastante expressivo também para que aconteça os pequenos negócios que ocorrem durante a Expo Acre, né? E o Sebrae é um apoiador, né? E as federações também, né? Então a junção de todas essas instituições, governo, não governamentais, né? Empresariais de um modo geral e mais o público, isso cria um caldo de movimentação muito interessante, que traz a Expo Acre mesmo para esse patamar de maior festa, maior oportunidade de negócio
que nós temos no estado. E quem nos acompanha agora certamente está curioso, quer saber sobre os avanços que vão estar em exposição, que as pessoas vão poder acompanhar no setor aí da agropecuária de forma geral. O senhor pode já contar um pouco para a gente, antecipar? Tem uma parte que é mais do mesmo, né? Mas sem dúvida nenhuma o que nós estamos assistindo agora no Acre é uma mudança com relação à agricultura de grãos, que a gente chama, né? Especialmente a soja, que entrou há poucos anos no Acre e começa a crescer bastante e está, de certa forma, capitaneando esse processo de avanço da agricultura. Atrás da soja vem o milho e outros produtos, mas o fato é que essa mudança de 3, 4, 5 anos para cá proporciona uma visão diferente da Expo Acre com relação às máquinas altamente tecnificadas, né? As tecnologias que estão sendo introduzidas. Essa seria uma grande novidade da Expo Acre, que a cada ano vem acontecendo agora nos últimos anos. Então, acho muito interessante, inclusive para o público leigo, conhecer um pouco da fantástico avanço da agricultura brasileira e do que representa nesse processo essa tecnificação. As máquinas são cada vez mais avançadas, modernas, cheias de sensores, automação, né? Falta fazer tudo sozinho, né? Digitalização, já tem máquinas fazendo sozinho. Olha aí. Né? Então, realmente é um processo, mesmo, né? é um processo que você vê o futuro de perto. Que massa. Eu achei bem legal que você já começou a mencionar uma cadeia que é a da soja, né? Que está crescendo muito no nosso estado. Eu gostaria que você mencionasse também outras cadeias produtivas que certamente aí vão protagonizar as atenções na Expo Acre. A grande cadeia produtiva nossa é a pecuária, sem dúvida nenhuma, né? Longe, porque a pecuária está instalada há muito tempo, 50, 60 anos, e nós temos uma pecuária de muita qualidade, e ela sempre protagoniza a principal atenção sobre a pecuária. Mas com o advento da produção de grãos, de soja e milho especialmente, é uma outra vertente de uma cadeia produtiva também que avança muito, né? E que vai proporcionar que nós tenhamos, por exemplo, através da soja e milho, a gente tenha a produção das carnes que a gente não tinha, que é a carne de frango, a carne de avícola e de suínos, que está ocorrendo lá na região de Brasileia e Itaciolândia, né? E isso tende a crescer porque são produtos hoje muito demandados, especialmente pelos nossos vizinhos aí, Peru, Bolívia e outros países que certamente vão demandar produtos dessa qualidade, porque são produtos realmente... O Brasil é competitivo demais, né, no agronegócio e, claro, o Acre estava aqui no fim da linha, muito distanciado de tudo, e agora começa a se voltar um pouquinho aqui para o Pacífico, né, para a região da andina, que certamente será o nosso mercado prioritário no futuro. Com certeza. E já que estamos falando de feiras de sucesso, que dão sempre um espaço de destaque para a agricultura, para a pecuária, também quero falar sobre a Expo Juruá, que vem logo após ali a Expo Acre. Se eu não me engano, os dias vai aí do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro. E Açoeiro, tem algo que o senhor possa antecipar também sobre a Expo Juruá? Pois a gente sabe que tem sempre coisas mais específicas ali daquela região, a FAIAC estará presente. O que a gente pode aguardar também da Expo Juruá? Da mesma forma, né? Quer dizer, guardadas as proporções, mas a Expo Juruá já vem ocorrendo há vários tempos e vem crescendo, né? E é uma grande festa também, né? E negócios menores porque... guardando mesmo o que eu já disse, as proporções. Quer dizer, o Juruá vive um desafio. Eu, quando vou ao Juruá, eu fico pensando qual será o futuro dessa região. Quer dizer, qual será a nossa vocação realmente, né? Porque hoje há tantas limitações para você fazer determinadas coisas, e
por outro lado, há uma pressão pelo desenvolvimento. Então, como é que você equaciona essa questão de você encontrar oportunidade de negócio, oportunidade de investimento numa região tão distante, né, tão carente de oportunidades, e a gente vê cada vez mais algumas imposições que nos afastam da possibilidade de investimentos, como é o caso, por exemplo, da rodovia ligando o Juruá a Pucallpa, que seria uma grande saída, porque ligar aquela região ao Peru significa você dar muita oportunidade para aquela região. Lembrando sempre que o Peru, a parte rica do Peru está ali. Aqui não, aqui onde nós ligamos por Assis Brasil, aqui com Madre de Deus, nós estamos ligando pobre com pobre. E lá não, lá é uma região rica do Peru. Certamente então, estenderiam muitas riquezas também. Sem dúvida nenhuma. Mas aí entra o problema ambiental, embora quando se criou o Parque Nacional, já ficou previsto, no decreto de criação, já ficou previsto a construção da estrada. Mas mesmo assim, agora que tentaram fazer uns estudos de viabilidade, já foi pelo Ministério Público, já foi pela Justiça Federal mesmo, já foi obstruída a possibilidade. Então, é complicado, né? A gente fala que é um debate que a sociedade precisa se manifestar e precisa encontrar caminhos. Uma solução, né? Uma coisa é você proibir, não pode, mas como pode? Como é que vai fazer? Qual é a oportunidade que essas pessoas terão para o desenvolvimento? A palavra desenvolvimento é chave nesse processo todo que a gente vive aqui na Amazônia, de discussão de como nós vamos contemplar essa população de quase 30 milhões de pessoas que estão na Amazônia, que vivem, segundo dizem, que é a região mais rica do Brasil, né, potencialmente, mas que vive a população mais pobre do Brasil. Isso não é aceitável, né? Mas a grande discussão hoje é a questão ambiental, né? Porque, na verdade, a área desmatada que o Acre tem, e quando eu digo desmatada é a área disponível para a produção, ela está mais concentrada aqui na região do Alto e Baixo Acre, né? Para regiões do Envira e regiões do Juruá, a gente sabe que esse processo de avanço da ocupação agropecuária ocorreu de forma muito mais lenta, né? Então ficou pequeno, a verdade é que ficou pequeno. Como hoje nós temos um processo de restrição ambiental muito severo, que chegou a estabelecer que 80% de uma propriedade rural, por exemplo, ela tem que ser preservada como reserva legal, isso limitou muito o avanço dessa vocação da agropecuária. Porque, na verdade, quando você discute o Acre especialmente, eu sei que eu acho um equívoco a discussão da Amazônia, de modo geral, porque a Amazônia é tão imensa, com tantas variedades que existem, de biomas, entendeu? De altitude, de potencialidades, etc. Né? Você pega o Pará tem várias vocações importantes, tem uma província mineral fantástica. O Amazonas tem também potencial turístico, tem a Zona Franca. E você vai, quando você chega no Acre, o que você tem? Você tem uma potencialidade para a agropecuária. Esse é o nosso grande negócio. Nós temos um clima fantástico e solos de muito boa qualidade. Então, esse clima que nos dá aqui fotossíntese na veia, né? Muito sol, muita luz e muito calor, e isso é produção biológica, isso faz com que tudo que você planta produz muito. Você acredita que isso não está sendo bem usado hoje? O nosso potencial? Há uma limitação de uso. Né? Basta ver os percentuais. O Acre tem 15% desmatado e 85% de floresta.
Aí você pode me perguntar, mas você quer desmatar mais? É complexo você responder isso. Porque eu sei que a maioria da população hoje é contra qualquer desmatamento. Mas todos querem emprego, querem trabalho, querem desenvolvimento. Essa equação não está batendo. Não bate, né? Não bate por conta da nossa potencialidade. Nós não temos minério, nós não temos potencial turístico muito pequeno, no meu modo de ver. Nós temos aí um etnoturismo, uma coisa muito pequena. E o grande potencial é esse que nós temos, né? E isso, obviamente, hoje está limitado de crescimento, né? Apesar de ter aí ainda desmatamento ilegal que está acontecendo, etc., mas cada vez mais o Estado está mais presente, mais fortalecido para coibir esse tipo de ação. Esse é um processo que, inclusive, cria uma série de conflitos, né? É muito triste de você ver as coisas que vão acontecendo, de gente que quer trabalhar e tudo, mas não consegue avançar nesse sentido. Então nós vivemos isso, então precisamos achar qual que é a nossa chave para virar, né? E qual é essa chave? Essa é uma situação complexa, né? E que a gente não vê caminhos, pelo contrário, de um ano para cá eu vejo acirrar mais o processo, né? Mais controle, comando e controle, né? Mais multa, mais pressão em cima, tratando o produtor como bandido. Esse é o que a gente está assistindo, né? Há um medo hoje aqui, há um medo, né? Porque a gente está vivendo esse tipo de pressão, estabelecendo critérios, leis de legalização, de regularização, mas que na verdade empurra quase todo mundo à ilegalidade. Essas são provocações aí que a gente precisa ficar bem atento, né, Açoeiro? E eu te pergunto, o agronegócio, a agricultura pecuária, ele é muito importante para a nossa economia acreana. Como superar todas essas dificuldades, esses entraves que o senhor acabou de citar agora, nesse momento? Olha, eu acho que a gente tem que encontrar os caminhos da regularização. A gente tem que estar legalizado. Porque hoje nós estamos num ponto em que a pressão, especialmente a pressão internacional, o aporte de recursos internacionais, eles são condicionados e pressionados exatamente em cima daqueles que são compradores dos produtos. Por exemplo, os frigoríficos hoje estão sendo pressionados para só comprar boi de quem tenha toda a cadeia do boi rastreada. E se tiver algum tipo, se você tiver lá 1.000 hectares de pasto e tiver meio hectare que está com problema, você fica com toda a fazenda. Já não consegue vender. Exatamente. E não consegue vender produto. E vai por aí. Quer dizer, essa pressão toda, ela tem, claro, tem um objetivo do governo, que é atender a essa pressão internacional que existe, né, através de muitas organizações não governamentais que atuam na Amazônia e atuam com recursos remetidos por governos de outros países, especialmente governos europeus. Mas é tudo em cima da pressão do não desmatamento, né? E não que a gente vá defender o desmatamento, mas a regularização daqueles que já estão na Amazônia, tentando trabalhar, tentando produzir, é que precisa ser regularizado. E o Estado brasileiro, de um modo geral, tem dificuldade em resolver essa questão. Hoje nós temos aí o Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, chamado CAR, que os produtores fizeram voluntariamente, teriam que fazer. Agora precisa da validação do CAR, da avaliação, que quem faz é o órgão ambiental estadual. E isso está tudo atrasado. Está travado. Isso vem lá desde 2012, que foi o Código Florestal. Então nós já temos mais de 10 anos e tem menos de 10% do CAR avalizado. Então, na sua opinião, não seria possível uma economia sustentável? Ou teria que haver uma escolha, ou agronegócio para desenvolver, ou ser sustentável? A sustentabilidade, ela não pode ser só atribuída à questão do desmatamento ou não.
sustentabilidade ela depende de processos, né, de produção que obedecem determinadas regras. Por exemplo, o uso de agrotóxicos, né, como você pode usar, mas como você usa, certo? Né, com orientação agronômica, você tem um processo para isso. Então, a produção, a sustentabilidade, ela envolve coisas além do que essa análise simplória, né, do desmatamento ou não, né? É o que a gente vê muito na mídia, né? Só sustentável. As práticas de produção, as práticas agronômicas que têm que ser obedecidas de acordo com... É aquela velha história, né? Que o remédio acima da dose vira veneno, né? Com certeza. Para as plantas também, né? Então, mas hoje a gente é muito monitorado e todo mundo tem uma grande responsabilidade nisso. Especialmente nessa. A gente sabe que hoje não dá para você fazer as coisas de forma não recomendada, né? pela agronomia. Então, acho que isso vem acontecendo. Açoiro, outro tema delicado também é o licenciamento ambiental. Eu queria te perguntar, o produtor acreano, ele enfrenta muita burocracia, muitas exigências para conseguir, de repente, tocar algum projeto, algum empreendimento no campo? Demais. Dificuldade com o advento da agricultura, a agricultura tem as janelas, né, de plantio, de colheita, dos tratos culturais, etc. Não é a pecuária, não. A pecuária você tem mais tempo para fazer determinada coisa. Então, levantou essa polêmica. Quer dizer, o licenciamento ambiental tem que ser feito no tempo correto, até porque os bancos exigem o licenciamento ambiental para financiar e a agricultura exige muito financiamento. Essa discussão hoje é muito presente, né? De como o órgão ambiental terá estrutura para atender essa demanda. Esse é um ponto. Segundo, que tipo de exigência que está se fazendo para o produtor. Porque às vezes você pega um pequeno produtor que está lá em Jordão, está lá em Taumaturgo, que vai fazer uma pequena agricultura e ele precisa licenciar. E se ele precisa licenciar, como é que ele faz? Ele vai lá na cidade, lá em Cruzeiro do Sul, para conseguir, chega lá, não consegue, volta para trás. Então nós precisamos facilitar os processos, né? Hoje nós vivemos num momento aí da digitalização de tudo, né? Tudo é possível fazer. Então nós estamos trabalhando aí com a Secretaria de Meio Ambiente, com o IMAC, para estabelecer regras que são estabelecidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, que tem 15 entidades que participam de vários setores, e a gente está tentando estabelecer resoluções que possam ser atendidas sem prejudicar o cuidado do licenciamento ambiental. Isso a gente está tentando aperfeiçoar, porque tem toda essa questão do tempo certo de fazer as coisas. E o órgão ambiental, como licenciador, não pode também prejudicar que os produtores façam no seu devido tempo aquilo que tem que fazer. O senhor também é um grande defensor aí de que temos um estado com vocação para a produção agrícola, né? E o que é que está faltando para conseguirmos despertar ainda mais esse potencial ali para o campo? Vamos falando agora mais da zona rural para o campo. O que está faltando? Falta um tanto de política. E nós temos um estado que majoritariamente é pecuária. Você transformar pecuarista em agricultor não é uma tarefa muito simples. Por quê? Porque quando você se transforma em agricultor, você tem que fazer um investimento muito grande. As máquinas hoje são muito caras. Uma coletadeira hoje é 3 milhões de reais, às vezes mais. E os tratores todos, então a quantidade, o investimento que tem que ser feito inicialmente é muito grande. Então, aqueles pecuaristas mais tradicionais e mais acomodados já, eles têm dificuldade de fazer uma virada na vida desse tamanho, né? Eu fiz, mas não é fácil fazer. E normalmente aqueles que fazem são aqueles que têm os filhos já chegando na idade também de trabalhar,
E os jovens sempre são mais ousados, né? E estimulados a essas inovações. É um investimento. Todas que acontecem. E sem dúvida, quando se faz conta, se vê que a agricultura é mais rentável do que a pecuária, embora ela incorra em mais riscos, né? A agricultura tem mais arriscado, você tem o tempo, tem isso, embora aqui na Amazônia é bem menos do que outras regiões do país. São mais fatores. Mas aqui no trópico, a gente tem quantidade de chuva melhor, né? Difícil ter uma seca acentuada. Então a Amazônia, para esse aspecto de clima, é melhor do que o sul-sudeste brasileiro, né? Aqui a gente perde na infraestrutura, etc. Mas de qualquer forma, a soja viabilizou, por exemplo, no momento em que as grandes tradings importadoras, exportadoras na verdade, né, que compram a soja dos produtores e vendem para os outros países, elas estão instaladas hoje em Porto Velho. Viabilizaram a hidrovia do Madeira, sai tudo por água, pelo Madeira, pelo Rio Amazonas, lá faz o transbordo para os grandes navios, e essa soja é exportada, especialmente para a China, Europa também, né? Então é um processo novo que a gente está vivendo, mas que é muito estimulante, muito bacana. Qual é a parte aqui do Acre em que é mais forte o setor da agricultura, Assuero? A mais forte hoje é a soja, né? Não. Bom, em área produzida, o milho é maior, né? Ainda o milho é maior porque existem muitos produtores de pecuária que vão reformar pastos já degradados, e plantam milho para plantar o novo capim. E então esse tem aquele que só faz o milho, mas não faz soja. Mas a soja vem crescendo muito, né? Mas é um binômio aí, o soja-milho, porque você colhe a soja, já planta o milho em seguida na mesma área. Para vocês terem uma ideia, em 2001 o Brasil produzia 100 milhões de toneladas de grãos. Em 2014, isso demorou uns 50 anos, mais de 50, para fazer isso, chegar em 100. Em 2014, nós chegamos a 200. E agora, esse ano, chegamos a 300 milhões de toneladas de grão. Então, é um crescimento impressionante, exponencial mesmo, né? E estão correndo atrás dos grandes players que existem, né? O grande produtor é os Estados Unidos, mas nós já passamos na soja, ainda não no milho. E a potencialidade que o Brasil tem de crescimento é muito grande, apesar de todas essas restrições que nós temos hoje. Hoje, você tem uma ideia, na década de 70, quer dizer, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, o Brasil só exportava café. Nós importávamos carne, arroz, feijão. Quase tudo. Tudo. Menos café. Menos o café. E o café que servia para comprar o petróleo da época do choque do petróleo. Então, nós mudamos isso totalmente, né? Hoje a gente produz tudo isso e é exportador de tudo isso, né? E nós só importamos trigo, e vamos deixar de ser exportador rapidamente, mais 2, 3 anos nós seremos autossuficientes em trigo. Então é impressionante a mudança que houve nesse Brasil. Viramos o jogo. Através do agro. Viramos o jogo. É uma grande vitória do país com relação à produção de alimentos, que proporciona hoje o que o Brasil já exporta, atende a 1 bilhão de pessoas que comem comida do Brasil. Então tem que produzir muita comida mesmo. Agora a Amazônia não pode ficar atrás, né? Porque a Amazônia tem esse potencial todo e nós precisamos achar uma forma acordada, uma forma viável, sem maior impacto ambiental. O impacto sempre existe, mas o menor impacto ambiental possível, né, mas de forma que você contemple a Amazônia uma de suas vocações mais importantes, que é a produção de alimentos, né? Continue avançando, né? Porque tem solos bons, né, e temos um clima fantástico. Isso é que faz a grande diferença. O trópico no globo, se você olhar, era pobre, sempre foi pobre, né? Os países temperados que eram ricos. Isso foi mudando agora com a tecnologia tropical de produção de alimentos.
Certo, Assuero. Já falamos aqui neste episódio sobre muitas pautas da agricultura, da pecuária, falamos aí sobre o processo legal de tudo isso, sustentabilidade, foram muitos assuntos. Chegou a hora agora de conversarmos também sobre a participação do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Acre. Inclusive, tem aí uma Câmara Técnica do Agronegócio e é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Assuero, quais são os debates, como estão os debates nessa Câmara Técnica em relação ao agronegócio? Então, o Fórum é um grande espaço de discussão, né, dos rumos do desenvolvimento, né? Tanto que ele é de inovação, porque o momento é de inovação mesmo, né, e desenvolvimento, que é a palavra-chave que nós precisamos enfrentar, né? Nós trabalhamos através de câmaras técnicas, né? São 6, se não me engano, 6 câmaras técnicas, mas uma delas é do agronegócio. E o agronegócio subdividiu para grupos de trabalho, de acordo com as cadeias produtivas. Então nós temos o grupo de trabalho da pecuária de corte, da pecuária de leite, de fruticultura, de piscicultura, e vai por aí. São vários. É bem vasto. Daqueles produtos que têm viabilidade, que a gente tem alguma coisa já delineada, alguma coisa já construída, e a gente procura, através desses grupos de trabalho, reunir as competências, reunir pessoas que, de certa forma, têm uma expertise naquele processo. Então, a gente junta a parte técnica toda, os órgãos técnicos, tipo Embrapa e outros, Secretaria de Agricultura, e vamos juntando essas competências para tentar construir políticas, né? E levar, inclusive, ao Estado essas possibilidades, esses caminhos, indicando tecnicamente aquilo que seria viável de se fazer. Esse é o objetivo. Eu acho que está indo bem, né? São desafios que a gente tem que enfrentar. Maravilha, essa foi a nossa conversa com o Assuero Veronês, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, a FAEAC. Um bate-papo muito produtivo, a gente botou aí o desenvolvimento como protagonista dessa entrevista e a gente convida vocês aí, assistam os episódios do Fórum Cast Empresarial, sempre está muito bacana. Acessem o site, conheçam um pouco mais também sobre o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do nosso estado. Assuero, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso 5º episódio do Fórum Cast Empresarial. Muito obrigado, fiquei honrado de participar aqui dessa discussão, que é sempre polêmica, mas muito produtiva também, né? E poder mostrar um pouco daquilo que a gente faz, né? Da importância do agronegócio para o Acre. Eu acho que a população do Acre tem que acreditar nisso, porque essa certamente é a nossa vocação. Muito obrigada, Assuero, e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Fórum Cast Empresarial, o podcast que debate o desenvolvimento do Acre.